Daí, pessoal, mais uma resolução. Na realidade, né, não é uma resolução, é uma abordagem teórica, uma abordagem conceitual de cilindro equilátero. Então, o que é o cilindro equilátero? Bom, lembrando primeiro o que é um cilindro, né? Cilindro, então, é um sólido onde eu tenho aí um fundo e uma tampa formadas por círculos e eu tenho uma superfície curva, uma superfície lateral curva fechando aí esse cilindro, né? Então associamos aí a uma lâmpada fluorescente, a um tubo, a um cano, né? Então são aí exemplos clássicos de cilindro. Então aqui eu tenho um desenho básico de um cilindro. Cilindro aqui, como se fosse uma lata, né? Um cano, um pedaço de um tubo, enfim. Eu tenho aqui o raio da base, que é o que estabelece, vamos dizer assim, a grossura do cilindro, né? Ou ainda a bitola do cilindro. Então isso é o raio da base, muitas vezes chamado de raio do cilindro. E tem também aqui a altura, ou mais corretamente, a geratriz do cilindro, né? É a distância, a altura é a distância entre as bases, ok? Bom, então isso aí é um cilindro. E quando que ele é equilátero? Bom, o cilindro ele vai ser equilátero quando eu cortá-lo aqui, ó, de forma longitudinal, quando eu cortá-lo ao comprido, aqui, ó, não cortar assim no meio, tá? E gerar dois cilindros menores, não é assim. O corte aí é feito longitudinalmente, palavrinha, né? Longitudinalmente, é cortar ao comprido. E aí eu gero como se fossem duas canoas, se o cilindro for vazio, se for oco, ou eu gero aí dois semicilindros, né? Enfim. Então, cortando, eu tenho uma outra lâmina aqui onde eu fiz o corte do cilindro. Olha só aqui, ó. Ó, aqui ele já está cortado e com as duas metades separadas, ok? E quando que ele é equilátero? Quando a área de seção, a área de corte, representada por esta área rosa aqui, que está um pouco escondida, deixa eu abrir para ti aqui, ó. Agora sim, ó. Então, quando esta área aqui representar um quadrado. Então, aí o cilindro é equilátero. Então, eu corto o cilindro de comprido, e aí a área de seção, a área de corte, é um quadrado. E sendo um quadrado, aqui eu tenho lado, e aqui eu tenho lado também, né? Se é quadrado. E aí eu concluo a partir disso que a altura do cilindro, ou geratriz, é igual a 2 vezes o raio. Então, a altura geratriz é o dobro do raio. Um exemplo assim bem conhecido de vocês, que se aproxima muito de um cilindro equilátero, é a lata de Nescau, né? Essa aqui, né? Não aquelas mais compridinhas e tal. Essa aqui, que é aquela, acho, mais tradicional. Eu não sei quantos gramas são, se não me engano são 500 gramas. Enfim, essa lata de Nescau aqui, eu já fiz as medidas e ela praticamente é um cilindro equilátero. Se eu corto a lata de Nescau aqui, ó, e separo, eu fico com duas canoas, né? Já que a lata ela é oca, duas canoas, e a área de seção aonde eu cortei fica aí um quadrado, ok? Então essa é a definição de cilindro equilátero. Corte longitudinal representa ou forma aí uma área de seção equivalente a um quadrado. E isso decorre que a altura ou geratriz desse cilindro será o dobro do raio, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado, forte abraço, continuem usufruindo do canal, visitando, curtindo, compartilhando, forte abraço e até a próxima.